Sim, Dead City está de volta e eu já começo te perguntando desses episódios 1, 2 e 3, quantas vezes um homem precisa matar o próprio reflexo antes de entender que ele, sim, nunca vai embora. Porque nos 3 primeiros episódios dessa temporada, Negan faz isso 3 vezes seguidas. Mata o discípulo, elimina a manipuladora e quase mata a única pessoa que ainda enxerga algo nele, além do monstro. E do outro lado da cidade, Meg passa esses mesmos 3 episódios tentando provar exatamente o contrário. Essa é a briga real da temporada e ela tá escondida embaixo, sim, de piada de videogame e muita batalha. Trillion, o episódio de estreia ele começa da forma mais confortável possível, com Meg e Negan literalmente amarrados um ao outro, cuspindo mágoa, tá? É desse jeito. Ele enterrou o Guinea sozinho e ela reage como se ele tivesse roubado o luto dela e ele devolve listando tudo. Foi arrestado para ele, enganado, entregue de bandeja à dama e ainda viu o filho dela chamar aquela mulher de mãe. Então vem o gesto mais autodestrutivo que eu acho que o personagem eu já vi fazer, porque ele põe a espada na mão dela e conta de 10-0, oferecendo: ó, tá aqui, entregue para você. Então presta atenção nisso, porque eu acho que essa incapacidade de Meg de terminar o serviço vira, assim, eu acho que o caminho central de todos esses episódios e tudo que acontece nos 2 episódios seguintes. E eu acho que essa fraqueza tá construindo muito forte. O Super Nerd Brasil tá começando, já vai chegando o seu like, me ajude a bater a meta de 40 mil inscritos, conto com a tua companhia, e já deixa o seu likezão maravilhoso por aqui, e comentando bastante, tá? Eu sou o Paulo, e eu já começo dizendo para vocês, amigos, que a contagem morre pela metade, porque Renata e Luiz rendem os dois no meio da rua, iam roubar um tanque de metano na catedral, e ouviram o nome Negan e concluíram que tinha nas mãos o braço direito do croata, e o motivo da pressa ele acaba sendo doméstico e também muito desesperador. Ivete tá em trabalho de parto e a incubadora tá sem energia. Meg acaba avisando que os tanques agora pertencem a New Babylon. E aí, gente, que um deles explode, joga uma ordem inteira nas ruas e acaba empurrando todo mundo ali para um porão. Então, a luta ali dentro é excelente, mas o que interessa nisso tudo é o desenho. Meg e Negan precisam se coordenar amarrados, porque separados eles podem não sobreviver. E é a relação dos dois que vai ficando intenso. E quando Negan simplesmente decide e se entrega ao Walker, quem salva é Axel, o garoto que quase ali executou por vingança na temporada passada, agora puxando ele de volta e cortando as amarras da mãe. Ou seja, ninguém comenta a cena, é exatamente por isso que ela funciona. E aí o episódio ele recua 4 meses e entrega a peça que faz e reorganiza tudo. Porque numa festa pro bebê de Ivete, o Chuchu, né, o croata, aparece ali cobrando um acordo de proteção que ninguém pediu, exigindo provas e utilidade. Ouve de Luiz que ele treina a gente em medicina de emergência e responde ali fazendo tudo aquilo com o tio dele só para dar trabalho ao aluno. Então, quando o Chuchu fala o croata e o executa explicando que eliminar a pessoa certa na hora certa faz todo mundo entrar na linha e brinca de unidunité antes de escolher, é a cena mais famosa do Negan, reencenada por alguém que aprendeu com ele. E óbvio que o roteiro sabe disso, dessa construção, porque o croata não é um vilão qualquer, é o currículo do Negan ali pela cidade. E Renata só salva quem sobrou, abrindo uma linha de gás e ameaçando explodir todos juntos. E essa mulher segurando um isqueiro diante de um cara assim, explica em 10 segundos porque ela lidera. No presente, o croata confessa ter detonado os tanques para não entregá-los a New Babylon. Também ele revela um último protótipo que foi escondido. A Meg precisa arrastar a Negan para fora, e é o que move. Não ameaça, não é uma ameaça, nem uma barganha, mas é uma frase muito curta: preciso de você, porque ele pega Lúcio e vai. Então o croata não sobrevive a esse trajeto, acaba eliminado ali na soleira da porta, admitindo a própria arrogância, e é Negan
quem segura o corpo, engole essa lágrima e faz o pior. E aquilo não é uma execução, sabe? É o enterro da família, ele tá apagando o próprio legado e nem ele parece tá percebendo tudo isso ainda. Só que o tanque não tem carga suficiente. E aqui Trillion revela o que vinha escondendo. Luiz nunca conseguiu se desfazer ali do irmão, então Chuchu continuava lá, reanimado, guardado como quem guarda um retrato, então é o corpo dele que vira combustível para a incubadora, e o sobrinho nasce porque o tio morre pela segunda vez. E essa imagem que define a temporada inteira até aqui, e nada que floresce sem que algo seja destruído antes. A Renata então convida Meg a ficar, ela aceita e Negan fecha dizendo que nunca tinha visto sorrir e que sorrir cai bem nela. E aí no último plano, a dama sai dos escombros recolhendo ali feridos e dizendo que todo o império começa com os quebrados, né? Uma frase que acaba soando como uma ameaça e que 3 episódios depois vira uma profecia que foi cumprida pela Meg e não por ela, né? Agora, o segundo episódio, ele acaba pulando um pouco no tempo e mostra a rotina que foi construída por Axel, estudando medicina com Luiz e se despedindo para tentar consertar New Babylon por dentro, e Negan instalado ali no bar de Dillard, né, bebendo, jogando videogame com walkers. Ou seja, vale registrar aqui um bastidor importante que explica todo esse tom. O showrunner, o Seth Hoffman, ele descreveu Dillard como o avesso do Negan e Renata como o avesso da Meg. E eu acho que é exatamente isso que a temporada traz. 2 espelhos que estão entregues a 2 pessoas que odeiam se olhar. Então, um alarme detecta batedores ali comentando sobre a dama. A trilha leva num teatro onde ela transformou dezenas de sobreviventes em fiéis. Ela recita Shakespeare, manda todos morrerem por ela, perde e aí acaba sendo capturada viva. E o que vem melhor nisso tudo é que a série está debatendo um caminho, que seria eliminar, prender ou reabilitar. Negan destrói a ideia de cárcere com uma matemática fria, né, sobre guardas vigiando guardas, e conclui que a civilização exige gente demais para ombros de menos. Se a gente for reparar aqui no meio dessa discussão, ele treme diante uma agulha enquanto Hassel treina suturas. Então, o homem que fazia isso não suporta ver uma linha atravessando a pele. Então a série tá meio que dizendo pra gente, sem dizer ao mesmo tempo, que a brutalidade dele sempre foi encenação e que o cuidado é o que realmente o apavora. Ainda nessa aula, Luiz repete uma frase que eu acho interessante, né? Que é um respiro, um movimento, guarde, porque é a chave que o terceiro episódio vai girar nisso tudo. Max sai dali, inverte o próprio plano em vez de esconder a comunidade, decide também chamar o mundo. Renata resiste e o medo dela não é o forasteiro, é o Negan, o que para mim é o melhor instinto de qualquer personagem nessa temporada, porque enquanto a estátua da liberdade se acende, ele desce a cela, elimina a dama sozinha e Meg a encontra reanimada depois e conclui que aconteceu aquilo. Então, ele deixa que ela acredite. Confesso que achei a perda de dama pequena demais para uma vilã que foi construída com tanto capricho, mas eu acho que a mentira que sobra dela acho que acho que trazendo tudo isso, essas intensidades, né, cada vez mais forte. E aí, gente, o terceiro episódio, ele é uma intensidade também que tá chegando, a fatura, porque não tem como fugir disso, e esse é o caminho mais forte, é um episódio de transição, né, porque quando os barcos chegam, Negan até fala do poema que ficou gravado na base da Estátua da Liberdade, né, o dos cansados e dos pobres, com um deboche, né, então o hospital colapsa com um médico só, e Axel abre a garganta de um paciente ali, o Ray, guiado pela mesma frase de 2 semanas antes, um respiro, um movimento, salva o homem e depois perde outro para uma embolia, descobrindo o que é carregar um erro. Então, quando a energia cai, é ele quem mantém alguém vivo contando ali, e é ele, que o menino deixa de ser filho de alguém e vira alguém.
Então, enquanto isso, Negan venda Dillard, entrega Lucy e faz girar as cegas entre os dois líderes até alguém falar, provando que o método antigo continua a 1 centímetro da superfície. E a solução disso tudo vem de Meg e Renata, né, que são caminhos intensos, ou seja, só que ainda tem uma camada mais suja nisso tudo, que é Dillard explica que os mortos alimentam o solo, que do nada nasce algo capaz de sustentar a vida, e Meg reconhece na hora a filosofia do próprio pai sobre a fazenda, só que essa ideia já tinha sido aplicada ali ao pé da letra, o metano que salvou o bebê veio do corpo do Chuchu, ou seja, a luz que chama os vivos até a ilha é gerada por cadáveres, o farol da esperança funciona mesmo ali, e não por acaso o Trillium, a flor que dá o nome aí a esse primeiro episódio, que leva de 7 a 10 anos para florescer. Bom, se me perguntarem o melhor momento de tudo isso, não tenho dúvidas, eu acho que Luiz fazendo aquilo como irmão para acender uma incubadora é brutal, é amoroso, mas é a franquia inteira do que é a série, né? Sobre o que vem aí e nesses caminhos. Agora, falando sobre o que vem aí, eu aposto que quem vai descobrir a mentira do Negan é justamente Ashel, o garoto que pediu para aprender a eliminar e que Titicaca vai se revelar alguém que Dillard amou antes do fim do mundo, porque uma solidão prolongada aqui é uma infecção tão forte quanto o pior pode acontecer. Mas o que fica é isso, pela primeira vez em anos, a série parou de fugir e começou ali a construir e escolheu construir sobre um cemitério com uma estátua, né, parecendo de longe, toda essa sensação ali muito forte. Mas quero saber a opinião de vocês, tudo que vocês acharam aí desses 3 primeiros episódios dessa nova temporada. A gente vai seguir comentando e acompanhando por aqui. Tamo junto e até a próxima.